A Canção das Águas. Capítulo 3. Meu pai disse que um barqueiro não segue homem nenhum, apenas o rio. Um barqueiro é livre. Quando saí para a varanda da sala do mestre da Bahia, sabia que não era verdade. O pergaminho que eu tinha em mãos me dizia isso. Ele me subjugava com seu peso. Vou escoltá-la até as docas, é claro, disse o comandante. Ele não parecia desejar me escoltar, mais do que eu desejava ser escoltada por ele. Acho que ele estava se coçando para partir o quanto antes com sua companhia e se dirigir aos deveres importantes em Acaia. Eu provavelmente não vou chegar longe, mesmo que parta agora. O vento está praticamente morto quando entramos em Ponta de Éspera. Ele franziu o senho. Estava? Uma brisa fresca do leste esfriou o suor em minha testa. Engraçado, eu disse. O vento mudou. O vento está soprando do leste do mar. Por um instante, achei poder sentir o cheiro do sal no ar, mas não era possível. Ponta de Éspera ficava bem no interior. Ergui a cabeça para olhar bem nos olhos do comandante. Eu não vou partir sem me despedir. Eu tinha certeza de que ele iria me negar isso, mas não negou. Seu pai está na cela. Espero que você volte em 5 minutos. Encontrei Fi do lado de fora da detenção agachada, com os dedos membranosos estendidos na grama. Seus olhos brilhavam suavemente no escuro, 2 orbes vidradas. Eu vou a Valonicos. Eu mesma mal consegui acreditar nas palavras. Você vem comigo? Por favor. O acordo dela era com meu pai, não comigo. Honestamente, eu não saberia o que fazer se ela dissesse não. Barcas podem ser navegadas por apenas uma pessoa, mas são projetadas para uma tripulação, e pelo menos 2. Ela se levantou num pulo e me cutucou com o ombro, tocando-me logo acima do cotovelo. Os homens-sapos não são pessoas altas. Ajudo, disse ela. Obrigado, Fi. Não consigo fazer isso sem você. A cadeia era um barraco úmido de teto baixo. Eu quase bati a cabeça no candeeiro, pendurado na viga. O lugar fedia suor e mofo. E duvidei que a palha que cobria o chão estivesse limpa. Barras enferrujadas dividiam o lado direito do aposento em 2 celas. A primeira estava vazia. Meu pai estava sentado em um banco de 3 pernas, na segunda cela, com o casaco desabotoado caindo às suas costas. Ao som da porta se fechando, ele ergueu os olhos. Um olho estava vermelho, mas, fora isso, ele parecia perfeitamente tranquilo. Fiquei aliviada, corri e me ajoelhei ao lado de sua cela, sem me importar que a palha úmida e podre sujasse minha calça. Pai, não fique com raiva de mim. As palavras saíam abruptamente. Eu disse ao comandante que eu vou fazer. Seus dedos agarraram as barras. Caro, não, não! Lágrimas queimaram meus olhos e minha garganta. Eles iam mandá-lo para um navio-prisão e tomar Cormoronte. Expliquei o que tinha acontecido. Quando terminei, minha voz se calou no silêncio da sala escura. Meu pai esfregou o queixo com o rosto inusitadamente imóvel. Eu me preparei para uma repreensão. Eu tinha sido inconsequente. Estava apostando nossas vidas e Cormoronte. E ele não disse nada. Você não acha que eu estou pronta? Ousei sussurrar minha dúvida em voz alta. Você disse que quando meu destino surgisse à minha frente, eu saberia. Empinei o nariz. E se for isso? Ele trocou um olhar com Fi. Ah, Caro, é claro que você está pronta. Ele olhou para as próprias mãos. Talvez eu é quem não esteja pronto. Aquele cutter não conhece as terras dos rios, mas eu sim. Funguei. Eu as conheço quase tão bem quanto você. Sei que você está tentando me proteger quando disse a ele que não iria levar a carga. Toquei o bolso onde tinha guardado a carta do Corso. Mas eu podia fazer isso. Não é exatamente a viagem mais fácil, suspirou meu pai. Não é o que eu terei escolhido para ser sua primeira entrega solo. Acho que agora é tarde demais. Você já assinou o contrato? Fiz que sim. Espero que o tenha lido de cabo a rabo. Eu revirei os olhos. Pai! O comandante bateu bruscamente na porta. Meus 5 minutos estavam quase no fim. Esfreguei os olhos com o suéter para que o homem não visse que eu tinha chorado. Meu pai olhou fixamente para a porta. Aya, deixe que ele entre. Eu gostaria de dizer a ele o que eu penso. Gostaria sim. Seu olhar bardejou até Fi e em seguida retornou a mim. Caro, escute. O que você precisa saber sobre os deuses é que eles podem ser traiçoeiros. Não tenha pressa para chegar ao seu destino.
Ele pode não ser o que você espera. É só. O que você quer dizer com isso? Um Deus faz o que... Ele hesitou. O que ele quer. Um Deus não pode ser forçado e nem apressado. Ele parecia querer dizer mais, mas apenas sacudiu a cabeça. Bom, o que está feito está feito. Eu não sabia ao certo como interpretar suas palavras. Chega de lágrimas agora, garota. Você é uma Oresteia. Meu pai pegou minha mão através da grade e a segurou. A sensação de aperto em meu peito se aliviou. Entregue esse caixote, pegue a rota do rio para o norte, passando por Doukas. Não mexa com Antiporos e nem com o canal. Essa parte da costa é cheia de piratas. E não se demore em nenhuma cidade. Se precisar de ajuda, acrescentou ele com relutância. Chame o povo de sua mãe. Eu ergui as sobrancelhas. Meu pai nem sempre se dava bem com eles. Bom, pelo menos como último recurso, disse ele. Escute, essa carta de curso, você não deve usá-la a menos que seja uma emergência. Chame a menor atenção possível para si. Mostrar essa carta por aí não vai fazer nada além de levá-la à morte. Não importa o que diga esse comandante. Eu não parava de assentir com a cabeça, embora suas palavras escorressem por mim como chuva. Doukas, esconder a carta, nenhuma cidade, sobrepujada pelo choque daquela noite. Eu mal conseguia absorver aquilo. Você pode fazer isso, Caro? Disse com firmeza meu pai. Preste atenção. Eu preferia ter a Cormorante em suas mãos do que na mão de qualquer outro barqueiro, Danoz e Bartalós. Até nas do Capitão Crantor? Até na dele. Ele não é um Oresteia. Você é. Uma memória nadou até a superfície. Eu tinha 7 anos de idade e estava ouvindo meu pai contar histórias enquanto minhas pernas balançavam do assento de cockpit. Eu podia sentir o cabelo esticado em 2 pequenos coques dos 2 lados da cabeça. Nós estávamos indo para o lago Nemertz e o vento do mar soprava contra o meu rosto. Havia uma gaivota empoleirada na murada do meu lado, com as pernas arrepiadas. Ela me encarava com um olho negro e reluzente. Sua bisavó uma vez contrabandeou 4 barris de rum pelos jardins dos fundos do mestre da Bahia de Sicema. Meu pai disse isso com uma mão apoiada frouxamente sobre a cana do leme. Porque ela era muito corajosa. Meu pai enfrentou uma gangue de bandidos no rio, com nada além de uma faca e uma frigideira. E viveu para contar a história. Sabe como? Ele apontou para mim. Ele era muito corajoso. Durante a guerra, eram pessoas como os Oresteias e os Crentors que levavam seus barcos até além dos bloqueios. E você sabe por quê? Eu tinha ouvido essa história algumas vezes. Porque os Oresteias eram muito corajosos. Ele me cutucou e me fez rir. Você tem razão. Fechei os meus olhos com essa lembrança e com o mundo girando à minha volta. Eu sabia como ler uma carta de profundidade, como risar e guardar as velas. Eu tinha as habilidades, mas nunca navegara a Cormorante sem meu pai. Será que eu era corajosa o bastante? O vento mudou, disse meu pai, trazendo-me de volta à realidade. Não perguntei como ele sabia, encerrado na cela diminuta cuja única janela estava fechada. O Deus no rio dizia, assim, coisas para ele. Meu pai relaxou encostado na parede e fechou os olhos. É o momento. Não posso impedi-la, sussurrou ele. Antes que eu tivesse tempo de perguntar o que ele queria dizer, o comandante Keros assomou à porta. Hora de ir. Saí cambaleando na noite esfumaçada, com a Fi caminhando junto, à minha esquerda. Sua presença era como calmaria depois de uma tempestade forte. Pelo menos eu não estava completamente sozinha. Diante da Noz e Bartolós, via silhuetas de vários barqueiros reunidos na rua. Alguém havia acendido um cachimbo. Suas cinzas eram uma mancha solitária de luz, enquanto outros homens conversavam com vozes abafadas. Por um momento, eu me permiti imaginar que o Capitão Crantor ou a Capitã Bristol pudessem intervir. Todos tínhamos pistolas, e éramos em maior número. Podíamos atacar a cela, resgatar meu pai. Senti a carta enfiada no meu bolso e soube que era uma esperança vã. Os barqueiros tinham seus próprios problemas. Em relação a mim, eu tinha assinado um contrato. Eu iria para Valonicos. O inspetor das docas tinha carregado o caixote em um barco a remo junto com um cesto de provisões. Minha mulher assou esse pão fresquinho esta manhã. Tem café, também um pouco de manteiga que consegui obter. Ele se afastou do pilar do cais e apontou para o barco em direção à Cormorante. O comandante estava sentado no assento de trás, aparentando tédio. No caminho de volta ao nosso bote, Fi e eu estávamos em silêncio.
Ela, na verdade, nunca dizia muito, e eu estava ocupada demais revirando todas as preocupações e perguntas em minha cabeça. O barco a remo do inspetor das docas já estava à espera, boiando preguiçosamente na sombra projetada pela cormorante. Quando nos aproximamos remando, ignorei-o enquanto observava a posição dos cabos e dos equipamentos no convés, e desci para inspecionar tanto a cabine como o compartimento de carga. Nada parecia fora de ordem. Ainda assim, a ideia de que alguém tinha remexido na nossa barca sem nossa permissão me incomodava. Os homens apertaram cordas em torno do caixote e o ergueram sobre o convés. Não parecia nada especial. Era simplesmente um caixote de carga grosseiro de madeira coberto por um encerado de lona. Fingir esbarrar o quadril contra a borda da caixa. Ela não se mexeu. O que quer que houvesse dentro dela era pesado. Talvez fosse ouro. Um caixote cheio de tesouros, sem dúvida. Era suficiente para atrair os cães negros. Mas eu me lembrei do que Tibbs Brixton dissera. Eles nem levaram nada. E então, não era ouro. Você não deve abri-lo, disse com seriedade o comandante. Na hora, vai ser melhor para você se jamais tocá-lo. Você entende? Então, eu nunca vou vir a saber o que eu estou levando? Senhorita Oresteia, você assinou um contrato. Isso estava no contrato? Achei que devia ter lido com mais atenção, mas naquele momento era tarde demais para discutir isso. O comandante fez um breve gesto de despedida e desceu para o barco a remo sem dizer mais uma palavra. O inspetor das docas, porém, parou no alto da escada de cordas. Ele segurou meu pulso em uma pegada forte e eu me assustei. Tirick Melanos é um assassino, disse ele em um sussurro baixo e urgente. É um traidor, fique atenta. O Vitorianos de Antiporos, ele tem velas brancas e é pintado de azul. Ele só estava usando uma vela principal e uma de stai quando eu o vi. Ele me soltou. Que a corrente vos leve. Capítulo 4. Apesar de tudo, meu estado de ânimo pesado melhorou quando o vento encheu a vela da cormorante. Vamos para o Lago das Garças, e disse a Fi. Podemos pernoitar por lá. O Lago das Garças é um lago pantanoso, situado vários quilômetros dali, rio abaixo. O canal estreito que levava a ele, raso demais para acomodar qualquer coisa maior que uma barca, ficava quase escondido por árvores, o que fazia do lugar um conhecido ponto de esconderijo de contrabandistas. Os piratas no Victorianos talvez nem soubessem do local. Eles, sem dúvida, não seriam capazes de passar pela entrada. Olhei para trás e percebi que a cidade de Pontal de Espera tinha quase desaparecido à popa. Apertei os olhos no escuro e vasculhei telhados à procura de um último vislumbre da cadeia. Eram 6 dias dali até Valonicos. Talvez mais, dependendo do vento, do clima. Meu pai poderia ficar 2 semanas na prisão apertada do mestre da Bahia, sem nada onde dormir, além de um monte de palha que o fazia coçar. E isso se nada desse errado. Um momento atrás, eu me senti quase entusiasmada por comandar sozinha Cormorante. Então fui tomada pela culpa. Aquele transporte de carga não deveria ser divertido. Nossa situação era de uma seriedade mortal. Velejar à noite pode ser perigoso. Às vezes se faz isso. Claro. Afinal, por que outra razão as proas das barcas seriam pintadas de branco? O trecho norte do rio Merrill é perigoso e estreito, com curvas e meandros para desafiar o melhor timoneiro. Mas era impossível pedir um clima melhor que o daquela noite. A brisa estava constante e as nuvens em movimento rápido não bloqueavam o luar. Eu podia ver muito bem, e Fi ainda melhor. Visão noturna é uma das habilidades mais valiosas de seu povo. 3 horas se passaram sem incidentes. Até que, finalmente, meu estômago roncou, e eu lembrei que nós não tínhamos jantado. Devia ser quase meia-noite. Flexionei a mão com cãibra, passei o leme para Fi e entrei pela escotilha da cabine. A pequena área de habitação da Cormorante era dividida em 3 seções por grandes vigas curvadas, como os ossos de uma baleia. As 2 cabines da frente tinham cortinas de lona que podiam ser fechadas para dar privacidade, mas nós, na maior parte do tempo, as deixávamos abertas para dar a ilusão de mais espaço. O beliche de meu pai, na cabine da proa, era o maior. Meu beliche ficava na seção do meio, aninhado na lateral da estibordo. Em frente a ele, a rede de fio pendia no teto. A área comum tinha uma mesa com uma toalha xadrez colorida, bancos embutidos em uma extensão que podia ser desdobrada para abrir espaço para a companhia. Do lado do bombordo,
Uma pequena bancada lateral estava enfiada entre uma parede e armários. O fogão de ferro ficava ali abrigado, e sua chaminé viajava por um buraco no teto. Era uma embarcação simples, mas estava em forma. Havia 2 peixes já limpos e filetados na banca lateral. Ao vê-los, fui atingida por um raio de pura emoção. Meu pai tinha pescado os peixes naquela tarde. Nós devíamos ter jantado juntos, à luz aconchegante das lamparinas da cabine. Derreti manteiga na frigideira, espalhei migalhas de pão sobre os peixes e coloquei o filé macio lado a lado. A frigideira chiou. A cormorante deu uma balançada, como se alguém tivesse sacudido o braço de quem estivesse no leme. Agarrei a borda da bancada. Fia era uma timoneira tão boa quanto meu pai. Isso não era do seu feitio. Um coachar soou, vindo do lado de fora. Problemas. Peguei a pistola extra do meu pai no armário e subi a escada. O luar brilhava nos olhos redondos de Fi. Em silêncio, ela ergueu um dedo comprido e apontou. Um navio disposto ao longo da margem da estibordo. Suas velas brancas fantasmagóricas estavam recolhidas e amarradas para a noite. Não era uma barca. Tinha quase 20 pés a mais e o mastro era posicionado mais atrás, bem no meio do barco. Um cúter. Verificar, murmurou Fi, correndo para a frente. Ela deu a volta pela borda da cabine e desapareceu. Minha mão começou a suar na cana do leme. Eles podiam estar dormindo, ou bebendo, ou jogando na coberta. Mas, sem dúvida, teriam posicionado um vigia. Nós tínhamos içado uma lanterna no alto de uma das estais, como faz qualquer barca viajando à noite. Por um golpe fantástico de sorte, nossa vela bloqueava da vista do cúter. Se eu mudasse de curso e seguisse junto ao lado do bombordo do rio, talvez o homem de vigia não nos notasse. Por outro lado, nós pareceríamos estar tentando evitar ser vistos, o que daria a eles uma razão para nos perseguir. Tomei minha decisão e virei a bombordo. As árvores que estendiam seus galhos sobre o rio projetavam sombras compridas sobre as árvores. Uma barca com velas negras e perfil baixo poderia passar flutuando sem ser percebida em meio àquelas sombras. Talvez conseguíssemos adentrar no Lago das Garças. Ele não podia estar longe naquele momento. Fi voltou com Vess. Pelo seu rosto, eu já sabia o que ela tinha visto. Eles... sussurrou ela. Olhei para este bordo. Tínhamos chegado à mesma altura da popa do cúter adormecido. O vento soprou e fez com que o nosso cordame rangesse. Eu prendi a respiração. Por algumas batidas prolongadas do meu coração, achei que iríamos conseguir passar por ele. Achei que o homem de vigia não tinha visto nossa proa branca cortando a água. Eu estava errada. Quem vem lá? O grito ecoou nítido sobre a água. Um sino badalou e ressoou repetidas vezes na escuridão. É uma barca passando, uma barca! Vocês aí, levantar velas! Essa voz era brusca e autoritária. Eu me perguntei se era o notório Capitão Melanos. Para os canhões! Mosquetes! Tudo na cormorante era feito de madeira, lona ou corda. Se um daqueles foguetes nos atingisse, ela iria queimar como um graveto, igual a Fabulosa, igual a Jane. Fi, pegue o leme! Agachei-me no convés deste bordo e carreguei a velha pistola do meu pai. Um estrondo alto rompeu o ar. O barulho passou por mim e com ele uma onda de excitação nervosa. Por vários segundos, eu fiquei ajoelhada, imóvel e atônita, antes de perceber que eles tinham errado. Apontei a pistola a meio nau e apertei o gatilho. A arma deu um coice e seu recuo reverberou pelos ossos do meu braço. Eu não achei que tinha acertado alguma coisa. Tudo que eu podia ver eram formas espectrais das velas, enquanto a tripulação do cúter trabalhava para as salas. Naquele momento, eu entendi a tolice da história de meu pai sobre seu avô. Podia ser verdade ou apenas uma mentira, que ficou maior e mais comprida ao ser contada. Mas não importava o quanto eu fosse corajosa. Para enfrentar piratas, uma pistola era muito melhor que uma faca e uma frigideira. Posicionem esses malditos canhões! E não levem a noite toda para fazer isso! Eu girei no cockpit e apontei para a lanterna que balançava do style traquete do Cormorante. Eu apaguei, em minha primeira tentativa, com um grande estrondo. O vidro quebrado tilintou ao atingir o convés. Uma verdadeira pena isso. Se nossas vidas não estivessem em um terrível perigo, eu teria parado para admirar esse disparo. Os mosquetes soaram outra vez, 3 em seguida. Meu ombro direito doeu. Ai! Gritei, levando a mão ao ferimento. O vento soprou em meu rosto quando fizemos uma curva e saímos momentaneamente da vista do cúter. Segurei o ombro e tentei calcular em minha cabeça quantos minutos para eles levantarem as velas. Quanto tempo até nos alcançarem? O sangue corria quente e escorregadio entre meus dedos.
Eu me virei até Fi. Fique atenta à entrada do Lago das Garças. Eu disse em voz baixa. Talvez nós possamos despistá-los. Estávamos perto. Normalmente, eu marcava o caminho para o interior do lago pantanoso, pela linha de árvores e a casa de uma fazenda localizada mais longe nos campos. Mas estava tão escuro que eu fiquei aterrorizada de perder a curva. Ou de já tê-la perdido. Um erro agora significaria a morte. O luar revelou uma abertura na margem do rio, onde os topos felpudos das tifas eram pontos negros contra os juncos. Um alívio refrescante percorreu meu corpo. Ali! Fi puxou a cana do leme com força e fizemos a curva. Borbulhas correram em um turbilhão contra o leme. Água bateu contra o casco. Acima, galhos de árvores pendiam baixo, por sobre o canal estreito. Debrucei-me para fora e observei a margem passar a poucos centímetros de distância. Galhos raspavam o topo de nossa vela enquanto eu corria para prender a escolta, esquecendo o ferimento em minha pressa para caçar aqueles montes de cabos. A verga superior se prendeu entre as árvores e nós paramos repentinamente a 7 metros do rio principal. Ramos quebrados com folhas e gravetos tinham caído no convés. Fi e eu trocávamos olhares aterrorizados. Estávamos presas. Silêncio! Ela sussurrou, largando a cana do leme. Fi deslizou para o chão sob o assento. Eu fiz o mesmo. As árvores tinham engolido nossa vela negra e nos envolvido em uma escuridão. Eu ouvi o cúter primeiro. O rangido de sua retranca e o chacoalhar dos cabos contra blocos de madeira e o braço de verga. Então, eu ouvi seus gurupés alto apontando para o ar como um dedo. Inspirei repentinamente apavorada. Agora o casco dele estava à vista e passou por nós pelo que pareceu uma eternidade, embora devessem ter sido apenas alguns segundos. Eles não podiam ter mais de 80 pés de comprimento. Enquanto o volumoso cúter passava, a lua brilhou nas letras pintadas sobre o amplo gio da polpa. Eles diziam em azul delineado a ouro: Victorianos. E embaixo, em letras menores, seu ponto de origem, e Antiporos. O navio passou muito perto. Parecia que um rufar de tambores o acompanhava em ritmo ameaçador. Depois que a polpa do cúter foi engolida pela escuridão, percebi que era apenas meu coração. Eu estava tão abalada que meus dentes batiam. Olhei para os galhos das árvores do alto, completamente emaranhados no nosso mastro e nas adriças. Fi deu de ombros. Que confusão! Era isso. Bom, pelo menos não estamos mortas. Está tudo bem, sussurrou Fi, cutucando meu braço bom. Sei que está tudo bem. Examinei o buraco sangrento em meu suéter, só que eles podiam ter me matado. Foi só de raspão. Quando eu era pequena, uma vez tentei segurar o cabo da âncora no momento em que ela foi lançada e queimei a pele da mão, deixando-a em carne viva. Isso não parecia pior. A dor já estava diminuindo e quando o pânico recuou, outra coisa rapidamente tomou seu lugar. Raiva. Peguei uma lanterna no chão, embaixo do assento, enquanto limpava o sangue da calça. Minhas mãos lutaram contra a pederneira, mas finalmente ela acendeu. A lanterna envolta em vidro colorido devia ser usada como sinal durante algum tempo ruim. Ela lançava um fancho agourento de luz vermelha enquanto eu caminhava pelo teto da cabine. Folhas e galhos cobriam um convés arrancados das árvores acima quando nosso mastro e a verga da vela se prenderam. Eu chutei de meu caminho. O caixote de lona assomava no círculo de luz da lanterna. O que havia dentro dele, pelo que os homens se matariam? Cautelosamente, me aproximei, como se a caixa pudesse se abrir, de repente, para liberar monstros, cães negros ou outros terrores desconhecidos. Proibido! Alertou Fi às minhas costas. Eu hesitei. A escuridão ao redor era silenciosa, exceto pelo criquilar de grilos e o coxar de sapos. O vento movia as folhas no alto. Eu estava quase decidida a jogar eu mesma aquele maldito caixote na água. Nós nunca pedimos para nos envolver em nada daquela confusão. Nem eu, nem meu pai, nem os Singers, que a corrente os leve. Os cães negros, assim como aquele comandante, achavam que as pessoas como nós eram descartáveis. Bom, era minha barca. Essa era minha vida e eu estava assumindo o controle de volta, naquele instante. Arranquei um encerado de lona, ele caiu, amarfanhado. Madeira arranhou madeira quando puxei a tampa do caixote. Ela caiu sobre a lona removida. Eu ergui a lanterna. Hã? Exalei, pois não consegui pensar em uma única coisa inteligente a dizer. Havia um rapaz no caixote.
Olá, galerinha da leitura! Eu sou a Mai. Se você está gostando desse audiobook, não deixe de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo o que está achando, de compartilhar e principalmente se inscrever no canal, para que consigamos atingir um maior público. Nos vemos nos próximos vídeos.